refleti sobre como as dificuldades econômicas causadas pela Grande Depressão na década de 1930 levaram a uma triste reviravolta na vida de meus pais e de nossa família. Meu pai ficou tão envolvido em salvar sua concessionária de automóveis e sustentar a família durante aquele difícil período que ele e minha mãe não frequentaram a igreja por um tempo. Embora não tenhamos frequentado as reuniões da igreja em família, isso não me impediu de ir à igreja ocasionalmente com meus amigos. Naquela época, a ideia de servir missão passava pela minha cabeça, mas não era algo sobre o qual eu conversava com meus pais. Quando estava na faculdade, vários amigos e eu decidimos servir missão. Depois de conversar com meu bispo, preenchi minha recomendação missionária enquanto meus pais estavam fora da cidade. Quando voltaram, eu os surpreendi com a notícia de que havia sido chamado para servir na Grã-Bretanha. E sou grato pelo apoio entusiasmado que eles me deram depois que tomei essa decisão e pelos bons amigos que me ajudaram a decidir servir missão. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, faço um apelo a vocês, rapazes, e às moças que tiverem o desejo, para que comecem agora a conversar com seus pais sobre servir missão. Também os convido a conversar com seus amigos sobre servir missão. E se um de seus amigos não tiver certeza de que deve servir, incentive-o a conversar com o bispo. Uma designação missionária para a Grã-Bretanha no final do ano passado permitiu que eu refletisse sobre os preciosos eventos espirituais que foram fundamentais para a minha decisão de servir como missionário. Quando eu tinha 15 anos, meu amado irmão mais velho, Joe, tinha 20 anos, a idade missionária da época. Nos Estados Unidos, por causa da Guerra da Coreia, bem poucos foram autorizados a servir. Apenas um jovem poderia ser chamado de cada ala por ano. Foi uma surpresa quando nosso bispo pediu a Joe que ponderasse sobre essa possibilidade com nosso pai. Joe estava preparando a documentação para se inscrever na faculdade de medicina. Nosso pai, que não estava ativo na igreja, tinha se preparado financeiramente para ajudá-lo e não era a favor de Joe servir missão. Nosso pai argumentava que Joe poderia contribuir mais para o bem das pessoas indo para a faculdade de medicina. Isso foi um grande desafio para a nossa família. Em uma conversa memorável com o meu sábio e exemplar irmão mais velho, concluímos que sua decisão de servir missão e postergar os estudos dependia de 3 questões. Primeira, Jesus Cristo é divino. Segunda, o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E terceira, Joseph Smith é o profeta da restauração. Se a resposta a essas perguntas fosse sim, seria claro que Joe poderia contribuir mais para o bem das pessoas, levando o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, do que se tornando médico antes de servir missão. Naquela noite, orei fervorosamente e com real intenção. O Espírito, de forma irrefutavelmente poderosa, confirmou a mim que a resposta a cada uma dessas 3 perguntas era sim. Essa foi uma experiência edificante para mim. Dei-me conta de que todas as decisões que tomaria pelo resto de minha vida seriam influenciadas por essas verdades. Também sabia que serviria a missão se tivesse oportunidade.